De qualquer forma, vamos conversar aqui com quem realmente está envolvido intensamente, amigo aqui do Morning Show, desde a largada desse conflito, que é o porta-voz, um dos porta-vozes, que fique claro, do Exército Israelense, o Major Rafael Rosenstein. Prazer em revê-lo, Major. A pergunta entre tantas que estão sendo realizadas nesse momento é, afinal de contas, dos 20 reféns com vida que finalmente voltaram para o seu lar, né, para a terra-mãe deles em Israel, qual é a situação física deles? Né? O trauma será eterno, sem dúvida alguma, mas a gente presume que eles estão raquíticos, famintos, enfim, traumatizados. Qual é a situação de momento deles e o plano que o governo israelense tem para retomar o mínimo de normalidade nas vidas deles? Marinho, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Hoje a gente tem um ótimo motivo para falar que é uma felicidade, que nós não tivemos nos últimos 2 anos. Então, realmente, é sempre importante poder estar passando as informações para o público brasileiro através de vocês. Realmente, hoje nós concretizamos um dos grandes objetivos dessa guerra, que é trazer de volta todos os reféns que foram sequestrados pelos terroristas do Hamas e continuavam nas mãos dos terroristas na faixa de Gaza. Você me perguntou sobre a situação dos reféns. Realmente, ainda é cedo para poder relatar a situação médica exata deles. Não é somente a situação médica, também a situação psicológica. Nós precisamos lembrar que são pessoas que foram tiradas de suas camas, outros foram tirados de uma festa, que estavam festejando o feriado judaico, ficaram 2 anos nas mãos de terroristas do Hamas, em túneis subterrâneos quase sem oxigênio, com pouco alimento, quase sem água. Eles passaram fome, eles foram torturados, mas o que eu posso garantir para vocês é que eles vão ser abraçados aqui por toda a população israelense, pelas autoridades israelenses. Nós estávamos esperando eles durante 2 anos. 915 soldados tombaram nessa guerra para alcançar o objetivo de resgatar os reféns. Mas esse não é o único objetivo. Nós vamos fazer o que for necessário para que todas as fases desse plano sejam concretizadas. Não somente a deportação dos reféns, mas também a desmilitarização do Hamas, o desarmamento do Hamas e a retirada do Hamas do poder da faixa de Gaza. Nenhum país soberano que dá algum valor para a sua população citaria que um grupo terrorista como o Hamas, que deseja te destruir, te eliminar do mapa, e já mostrou que está disposto a fazer isso, mesmo o seu povo pagando um preço tão alto por isso, nenhum país soberano aceitaria que em sua fronteira tivesse um grupo como esse, com essas intenções, produzindo seus armamentos e planejando o próximo 7 de outubro. Então nós não vamos descansar até que todas as fases desse plano sejam concretizadas. Major Rafael Rosenstein, a gente, claro, estamos ouvindo aqui atentamente todas as informações que você vem oferecendo à nossa audiência nesse momento. Claro, você se encontra agora num local ao ar livre, a gente presume aqui pelas imagens e, naturalmente, estamos, claro, conseguindo entender perfeitamente o que você está dizendo, mas com um pouco de interferência aí dos arredores. Mas, de qualquer forma, a gente segue aqui adiante com esse papo necessário nesse dia histórico, sem dúvida alguma. Minha diretora Lina, temos alguma imagem aqui para projetar nesse momento? Inclusive, estamos aguardando nesse momento imagens ao vivo do próprio avião presidencial americano de Donald Trump e a sua comitiva saindo de solo israelense rumo ao Egito para se encontrar com líderes árabes logo menos. A gente vai agora com o Mano Ferreira, Major Rosenstein, para a próxima pergunta. Bom dia, Major. Em primeiro lugar, receba nossos cumprimentos para também, em nome do senhor, abraçar todo o povo de Israel por esse dia feliz de reencontro dos reféns com suas famílias. Eu queria perguntar ao senhor sobre os próximos passos operacionais para a viabilidade da construção de uma paz duradoura. A gente tem falado sobre a necessidade de desmilitarização do Hamas e da constituição de uma nova forma de governança na faixa de Gaza. Qual vai ser, do ponto de vista prático, a participação de Israel e do Exército de Israel para conseguir atingir esse objetivo de garantir a desmilitarização do Hamas? E imagens projetadas aqui simultaneamente, Rafael Rosenstein com o Air Force One, a aeronave presidencial americana, prestes a desembarcar de solo israelense rumo ao Egito, para assim concluir esse momento de consagração. A gente espera que paz permanente para a região. A palavra é sua.
Olha, Mano, é uma ótima pergunta e uma ótima oportunidade para poder esclarecer. Realmente, os próximos passos aqui em Israel, eu não posso entrar em detalhes nesse momento, mas o que eu sim posso dizer claramente é que muitos estão falando sobre paz. Infelizmente, paz nós não conseguimos fazer com quem deseja nos eliminar, deseja nos destruir, não reconhece o Estado de Israel como um Estado judeu e está atuando para fazer um próximo 7 de outubro, como fez há 2 anos atrás. Então, nós não estamos falando nesse momento em paz, nós estamos falando de um cessar-fogo. Nós esperamos que esse cessar-fogo ele seja mantido e, para isso, é necessário que todas as etapas desse plano sejam cumpridas. E, como eu disse anteriormente, é necessário que o Hamas, primeiramente, devolva todos os reféns. O Hamas devolveu todos os reféns que estavam vivos. Ainda tem 28 reféns que foram assassinados pelo Hamas e seus corpos foram sequestrados pelo Hamas. Diz o Hamas que vai devolver somente 4 corpos e o Hamas tem a obrigação de devolver todos os corpos. Fora isso, de acordo com o plano, o Hamas vai ser desmilitarizado, o Hamas vai ser desarmado, o Hamas não vai continuar governando a faixa de Gaza. Então, sobre as próximas atuações das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza, elas serão ligadas a esses objetivos. Nós vamos fazer o que for necessário para que eles sejam alcançados. Como disse o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, esperamos que seja por bem. Se não for por bem, infelizmente, terá que ser mal. Marinho, você falou sobre a dificuldade de poder me escutar. Eu estou aqui na fronteira com a faixa de Gaza. Espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou falando. Estamos sim. Sem dúvida alguma. Fica sossegado, estamos conseguindo definitivamente entender, compreender todas as Inclusive, Marinho, se você me permite, eu acho que tem uma importância enorme fazer essa entrevista justamente aqui nesse local, porque nesse local nós podemos ver aqui atrás de mim o norte da faixa de Gaza, a menos de 3 quilômetros daqui, a cidade de Sadiaia, tudo no norte da faixa de Gaza. Se nós olharmos para o sul, nós vemos um inferno, um foco de terror. O que o Hamas fez nos 18 anos que governa a faixa de Gaza. Ele transformou a faixa de Gaza em um foco de terror, construiu 500 quilômetros de túneis subterrâneos, construiu mais de 40 mil foguetes, em vez de construir escolas, hospitais para seu povo. Por outro lado, se nós olharmos para o norte, nós vemos um país que está florescendo, um país que está se desenvolvendo, um país que está trazendo tantas coisas boas para a humanidade, mas um país que não está disposto em nenhum momento a deixar a sua população. E é por isso que nós, durante 2 anos, nós atuamos para trazer os nossos reféns de volta para suas casas, e nós estamos concretizando isso hoje. Não, sem dúvida alguma, novamente aqui, reforçando que nós estamos ouvindo perfeitamente sim, e claro, o ambiente, o pano de fundo não deixa de ser altamente simbólico, dado tudo que se desenrolou nos últimos tempos, mas só para reforçar aqui também a informação que já foi recebido ali na faixa de Gaza, por detrás ali do próprio Major Rafael Rosenstein, 1966 palestinos, sejam terroristas do Hamas ou cidadãos palestinos associados ao Hamas, que estavam sob custódia do governo de Israel ao longo de todo esse período, e parte do acordo foi realmente devolver, certo, esses 1966 palestinos em troca dos 20 reféns ainda vivos. E, claro, os restos mortais... Se você me permite, Marinho... Fica à vontade, complemente. Não, eu não acho que é uma correção, é só um esclarecimento. Por favor. Porque muitos têm uma desinformação muito grande. Eu acho que ao redor do mundo, mas eu acho que no Brasil em particular. Nós estamos trazendo hoje, de volta para suas casas, civis que foram tirados de suas camas e foram sequestrados de uma festa. Tudo que eles fizeram de mal para serem sequestrados e ficarem 2 anos em túneis subterrâneos e serem torturados é que eles são judeus, eles são israelenses. O que nós estamos devolvendo, o que nós estamos libertando, que é a exigência do Hamas, são terroristas, são aqueles que explodiram ônibus, esfaquearam bebês, são aqueles que explodiram discotecas. Essa é a diferença de valores. Enquanto nós atuamos para trazer de volta nossos civis, os terroristas do Hamas que começaram essa guerra, eles exigem a devolução
daqueles terroristas cruéis que causam um mal imenso não somente para Israel, mas para o povo palestino, na verdade, acho que para toda a humanidade. Não, sem dúvida alguma, assim, a única garantia de não repetir o passado é lembrá-lo e usá-lo como, enfim, uma história que gere cautela e também a capacidade de nós não repetirmos os horrores do passado. É importante jamais esquecer o que aconteceu desde aquela fatídica, macabra data do 7 de outubro de 23. Eu sei que você está com pressa aí, Major, e você já está concedendo o seu valioso tempo aqui para a nossa audiência entender exatamente onde nós estamos pisando, o que nós podemos esperar nos próximos passos, mas eu vou partir para uma última pergunta aqui da bancada com a doutora Luciana Nepomuceno, com a palavra agora. Vamos lá. Major Rafael, obrigada pela participação. Eu vou fazer uma conexão com a fala do Marinho sobre a etapa do acordo que versa sobre a libertação dos prisioneiros palestinos. Como o senhor avalia os riscos estratégicos, políticos que essa medida pode trazer para o Estado de Israel? Olha, essa pergunta é muito boa. Sempre tem risco. Nós sabemos que, em todas as vezes que derrubamos terroristas, grande parte deles voltaram a cometer atos terroristas, voltaram a assassinar israelenses, voltaram a explodir locais em Israel. E nós sabemos que os terroristas que estão sendo libertados, eles não vão de um dia para o outro amar o Estado de Israel, amar a paz, aceitar o Estado de Israel como o Estado judeu aqui no Oriente Médio. Mas é por isso que nós precisamos garantir que, mesmo que o ódio das pessoas continue, mesmo que o desejo de exterminar Israel continue, mas que não tenham mais a capacidade militar de colocar em prática esse ódio, para que não tenham mais foguetes, para que não tenham mais túneis subterrâneos, para que não tenham mais explosivos. E essa é exatamente a segunda fase desse acordo, que tem uma necessidade tão grande de ser colocada em prática como essa primeira fase. É isso aí. Minha diretora Helena, vamos partir para concluir aqui com o Major? Agora sim, muito obrigado pela presença aqui, como sempre. Amigo aqui já do Morning Show, sempre à disposição da nossa audiência, que valorize muito esses esclarecimentos. Obrigado demais, Major Rafa Rosenstein, e vida longa ao povo de Israel. Obrigado, Marinho. Obrigado a todos vocês. Um bom dia ao povo brasileiro.